Oi, tudo bem? Para alguns, deixa eu me apresentar. Eu sou Haroldo Maranhão, eu sou um executivo, eu sou pastor, eu sou blogueiro e eu tenho uma paixão pela temática dos últimos dias. A palavra de Deus, a Bíblia, ela nos revela que nos últimos dias muitas coisas vão mudar e muitas coisas vão acontecer, preditas já há milhares de anos. E eu sei que muitas pessoas têm esse assunto como um assunto horroroso, claro que sim. Ninguém quer falar do fim, ninguém quer falar de que tudo isso aqui que a gente conhece vai acabar, todo mundo quer ter uma ilusão de que tudo vai melhorar, de que tudo tem uma nova oportunidade, um novo começo, afinal de contas sempre foi assim, a gente aí há milhares de anos sempre se reinventa, sempre que a gente tem alguma situação angustiante, a gente consegue lidar, a gente consegue resolver, a humanidade é criativa, não é? Então por que alguém vem falar de Apocalipse? Apocalipse é uma coisa horrorosa, Apocalipse é algo assustador, é algo que até de uma certa forma para muitos é revoltante. E eu gosto muito desse tema porque eu entendi que há um propósito de Deus em nos dar um Apocalipse. Apocalipse não é uma coisa ruim, Apocalipse é uma coisa boa. Apocalipse, a palavra Apocalipse em grego significa revelação. Então, na verdade, Deus mandou escrever o livro de Apocalipse não para que a gente ficasse angustiado, com medo, apavorado e que trouxesse um peso, uma angústia ao nosso coração. Na verdade, ele escreveu Apocalipse porque ele nos ama. E ele quis nos dar uma revelação antes de tudo acontecer, para que nós estejamos preparados para esse dia, para esse fato, para essas circunstâncias que vão acontecer. Então, porque essas circunstâncias vão acontecer e serão realmente terríveis, Deus, no seu amor e graça, ele decidiu nos revelar. Ele nos deu esta revelação. Se você ler o capítulo 1 de Apocalipse, o capítulo 1, versículo 1, você vê que é a revelação que Deus deu a Jesus, que Jesus encaminhou um anjo para trazer para João, para que João escrevesse para todos aqueles que são os servos do Senhor, aqueles que querem servir, aqueles que consideram Ele como Senhor e Salvador. Então Deus se importou, Jesus recebeu, acolheu e nos enviou essa revelação. Então a revelação é acerca de algo que vai acontecer. No mercado financeiro, eu poderia considerar como alguém que tenha informações privilegiadas, sabe assim? Saber antes alguma coisa que vai acontecer para fazer um movimento e se beneficiar dessa informação. Esta é a revelação de Deus para nós. É sabermos que vai haver um dia em que este mundo vai definitivamente ser encerrado como nós o conhecemos. A Terra não vai explodir, acabar, não vai ser destruída. A Terra vai ser reorganizada, purificada, recriada, refeita, não é? Mas é um assunto muito longo. Então, qual é o meu propósito aqui? Eu quero ter uma série de vídeos curtos, aí por volta de 7 minutos, um pouco mais ou um pouco a menos, em que eu quero compartilhar com você o que eu estudo aí já ao longo de anos. Eu tenho um blog que eu falo sobre isso já desde 2010, eu estudo isso desde quando eu era garoto, quando eu tinha 14 anos, foi a primeira vez. Meu pai foi um estudioso, já li muita gente, já fui de uma posição escatológica, outra posição escatológica, respeito todas, mas eu quero dar a minha contribuição para você, falar para você um pouco o que eu acredito, o que eu penso, o que eu descobri ao longo desses anos. E se você já me conhece, se você segue o que eu escrevo, eu quero fazer de uma maneira bem organizada, bem didática, desde o comecinho, falar aqui sobre o que é Apocalipse, introduzir esse assunto, falar de outros temas de ensino, mas também aqui falar algumas coisas dessas que estão acontecendo na nossa vida diária, que apontam para o cumprimento de tudo que nós vemos. Então, Apocalipse é o único livro da Bíblia que tem uma bênção especial. Capítulo 1, versículo 3 de Apocalipse, nós encontramos a bênção do Senhor dada. Ele diz: bem-aventurado, bendito, abençoado é aquele que lê, aquele que ouve e aquele que guarda estas palavras da profecia, porque o fim está próximo. Então, quando ele fala que o fim está próximo, ele está dizendo para a gente o que? Olha, há uma bênção para você estudar, há uma bênção para você se preparar, e quando o Senhor Jesus fala que essas coisas em breve vão acontecer, ou breve acontecerão, ele não estava falando naquela perspectiva de que ia ser logo quando ele falou, porque ele sabia que não seria tão certo, tão breve assim, mas essas coisas que breve vão acontecer são as coisas que rapidamente ou subitamente vão acontecer a partir do momento em que elas começarem a acontecer. Então há uma bênção de nós sabermos tudo isso, e há uma instrução para nós percebermos que quando as coisas começarem a acontecer, tudo vai se desenrolar de uma maneira muito rápida. A divisão do livro de Apocalipse nós encontramos no capítulo 1, versículo 19,
Então, quando o anjo trouxe a revelação para João, e João, ouvindo a voz do Senhor, do próprio Senhor Jesus falando com ele, a divisão do livro era: escreve, pois, as coisas que você viu, as coisas que são e as que hão de acontecer depois destas. As coisas que João viu, ele viu o quê? Ele viu Jesus, a visão de Jesus, tremenda visão de Jesus, uma visão tão assim próxima e tão aterrorizante, no bom sentido, aterradora, confrontadora. Havia tanta glória, tanto poder na manifestação de como Jesus está hoje, que o João caiu como desmaiado, como diz, falecido. Jesus não é mais o garotinho, o bebezinho na manjedoura. Ele viveu assim, ele nasceu assim, aquilo foi uma realidade dele que não faz mais parte do tempo em que nós estamos vivendo. Jesus esteve na cruz, sim, aquela imagem que parecia que ele estava derrotado, mas ele não estava derrotado, ele estava fazendo um trabalho absurdo, horroroso, penoso, de receber sobre si os pecados da humanidade, os meus pecados e os pecados de todo aquele que nele crê. Se você crê, caíram sobre Jesus. E ali naquela situação terrível, desfigurado, parecia que ele estava ali na cruz impossibilitado de fazer qualquer coisa por nós, morreu e foi sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia. Na verdade, Jesus não morreu, Jesus entregou a sua vida, Jesus se morreu. Ninguém poderia matar Jesus se Jesus não tivesse decidido se entregar. Mas então ele morreu, ou ele se morreu, ele ressuscitou e ele subiu aos céus. E a visão de Jesus agora é gloriosa, poderosa. Quando você ora a Jesus, você não ora para o bebezinho no braço da sua mãe ou na manjedoura. Você não ora para Jesus ali na cruz, naquela situação pesada. Você ora para esse Jesus glorioso, poderoso, que aparece, que se revela para João de uma maneira tão impactante, que João, que andou próximo de Jesus, João, o discípulo amado, João cai desfalecido. João não suporta a visão de Jesus. Esta é a visão de Jesus, o que João viu, capítulo 1 de Apocalipse. Capítulos 2 e 3, João descreve as igrejas, 7 cartas para 7 igrejas. 7 igrejas locais que existiram na Ásia, existiram especificamente na Turquia. Essas igrejas, então, elas são igrejas locais, mas elas têm também a função profética de apresentar a igreja na sua história. E também manifestações da igreja em todo o tempo. E aí nós encontramos o fim disso com a igreja de Filadélfia, que é a igreja fiel, que é a igreja que deve ser e será livrada de tudo aquilo que virá. E a igreja de Laodiceia, a igreja apóstata, a igreja que está com Jesus do lado de fora. E as coisas que hão de acontecer depois destas, pela visão clássica de arrebatamento pré-tribulacionista, nós vemos o capítulo 4, versículo 1, quando João vê uma porta como que aberta no céu, e uma voz como de trombeta dizendo: sobe para aqui, e eu vou te mostrar as coisas que hão de acontecer depois destas. Essa é a revelação que eu quero trabalhar com vocês, e que, se você quiser voltar, você vai encontrar aqui a sequência desse assunto. A partir do capítulo 4, o Senhor revela para João o que vai acontecer, o que não aconteceu ainda na nossa perspectiva vai acontecer, ou talvez já esteja prestes a acontecer, e eu quero compartilhar isso com você nesses vídeos ao longo desse tempo. O que eu quero trazer para você hoje é: não tenha mais medo de Apocalipse. Há um peso, há uma ameaça, há uma distorção, querendo que você não leia, não saiba, faça de conta que nada disso vai acontecer, e se isso acontecer, você vai ser pego de surpresa no período mais terrível da história da humanidade. Mas se você receber a revelação que Deus tem para você, preparado para você, separado para você, para que você se prepare, você tem informações privilegiadas para tomar as posições certas, estar no lugar certo, fazendo a coisa certa naquele período do tempo da história da humanidade tão terrível, que Jesus disse que será o que nunca aconteceu, nem nunca jamais acontecerá. Eu oro então para que Deus te abençoe, para que você possa estar aqui comigo, me dar o prazer da sua companhia, e eu possa dia a dia, de tempos em tempos, gravar 2, 3, 4 vídeos e ir soltando devagarinho, para que você possa separar o que você já sabe. Você pula, vai mais para frente. Se você não sabe, quer começar no começo, organizar a sua ideia, eu vou ter o maior prazer de compartilhar com você. Então, se você quiser, venha no próximo. Esse é o primeiro vídeo, é um vídeo de introdução, de abertura. Há uma bênção sobre você, há uma bênção sobre mim em estudarmos Apocalipse. Eu não quero perder essa bênção, eu não quero que você perca também. Deus te abençoe, volte aqui nos próximos vídeos e até uma próxima oportunidade. Deus te abençoe.